Boa tarde a todas e todos. Então, vamos começar com a nossa primeira atividade aqui do Quinto com Música. Primeiro, queria agradecer todo mundo que veio, que está aqui presente, mas depois eu faço a fala mais institucional lá na nossa abertura oficial, mais adiante. Então, eu vou passar aqui essa tarefa aqui de conduzir a nossa primeira mesa de debates aqui, que é o papel, né, da música nas indústrias criativas em Porto Alegre, para o nosso querido Frank Jorge, aqui coordenador do curso de produção fonográfica da Unicinos e figura icônica aqui na cena de Porto Alegre. E, enfim, depois a gente segue o debate, segue o baile. Bom, gente, boa tarde. Um prazer e uma honra poder fazer essa mediação. Fico honrado com o convite, né? E tem uma fala inicial importante aqui para caracterizar bem o que é o Quinto com Música, né? Então, Quinto com Música justamente é o Congresso de Comunicação e Música, organizado pelo grupo de pesquisa Cult Pop, né? Cultura Pop, Comunicação e Tecnologias. Ele faz parte do programa de cooperação acadêmica, o PROCAD CAPES, e tem a participação da Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal de Pernambuco, e o PPG Comunicação Unicinos, né? Protagonizando essa organização, a professora Adriana Amaral. Então, a gente hoje vai fazer uma espécie de uma conversa, né? São diferentes protagonistas aqui da cena cultural da cidade, seja da parte de, principalmente música, mas também, no caso do Léo Felipe, artes visuais. Então, eu vou fazer uma mini apresentação de cada um, eles depois complementam um pouco, esclarecendo as suas atuações, seu papel, né? Aqui, então, eu tenho a presença do Caco Spector, da Bugio Discos, né? Ele trabalha na feira de vinil, trabalha justamente, né, divulgando materiais de bandas, enfim, ele vai justamente contar melhor essa história da Bugio Discos. Temos a Degiane Arruê, que é da Batucas, que é uma orquestra feminina de bateria e percussão, que já existe desde 2015 em Porto Alegre. Vai contar essa história aí, justamente. É organizado pela Biba Meira, que foi baterista do The Fala e outros projetos, né, em Porto Alegre. E temos o Leonardo Felipe também, emblemático, foi um dos donos do Garagem Hermética nos anos 90, formação em jornalismo, mestrado em artes visuais, publicou um livro, mais de um livro já como ficcionista, enfim, atuou na TV, tem uma série de trabalhos. Atualmente ele está trabalhando mais com a curadoria de artes visuais na Galeria Carta. Então, apresentados os nossos convidados, né? Vou começar, então, pelo passar a palavra para o Caco, que trabalha, né, como eu comentei, com vinil, abrindo espaço para disseminação de novas bandas. Queria que ele, então, começasse a nossa conversa, o nosso bate-papo. Boa tarde. Eu trabalho já há algum tempo com produção cultural em Porto Alegre, e de uns tempos para cá eu comecei a ver o crescente mercado do vinil, como vinha se comportando. E daí a gente resolveu eu comecei a fazer algumas feiras de vinil, já tinha a ideia da loja, da Bugio Discos, que hoje é uma realidade. A gente começou fazendo feiras de vinil. E dessas feiras foram juntando outras pessoas, a gente acabou fazendo a Feira do Vinil de Porto Alegre, que está chegando na 10ª edição agora, dia 12 de agosto, na Casa de Cultura. Que na verdade, é uma maneira de divulgar não só a cultura do vinil, a volta da cultura do vinil, mas também abrir espaço para bandas e trabalhos autorais aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente sempre, além da feira, a gente tem a proposta de fazer, junto com a feira, sempre alguma coisa cultural, que tem alguma banda lançando um vinil ou coisa do gênero. Também tem a Bugio Discos, já agora, como eu disse, uma realidade, ela se tornou depois de tantas feiras e ser ambulante,
a gente abriu uma loja, hoje num lugar ali em Porto Alegre, que é bem conhecido por ser underground ali, no Brooklyn, que fica bem embaixo do viaduto da João Pessoa, perto da URGS. E ali também tem um espaço na frente, porque é um largo, onde a gente também tem feito shows e eventos com a mesma proposta, não só de divulgar, voltar a trabalhar, mostrar o trabalho que está sendo feito em vinil hoje em dia, mas também de dar um espaço para bandas e artistas locais poder mostrar o seu trabalho, porque aconteceu umas coisas complicadas em Porto Alegre, principalmente fecharam muitas casas noturnas e muitos espaços, e hoje tem uma carência das pessoas mostrar o seu trabalho, e a gente viu que a rua está sendo uma alternativa bem interessante. Assim, acho que boa parte das pessoas hoje já se ligaram que tem uma opção hoje para fugir do que se tornou a máfia dos bares e a própria máfia da prefeitura que acaba fechando os bares e a cultura fica presa nessa coisa. Então a gente achou que na rua está tendo uma maneira de poder mostrar um pouco do trabalho aí do pessoal. Acho que, resumindo, agora a gente vai falando, mas é basicamente isso que eu tenho feito. Na atuação de vocês também estão lançando materiais de bandas, estão oficialmente, ou funciona mais como um espaço de convergência, né, de discussão? E de... É um projeto de lançar, se tornar um selo também. A Bugio, quando surgiu, ela já surgiu com a ideia de ser um nome que a gente pudesse... a referência, se fosse para fora daqui, as pessoas entendessem que é alguma coisa referente aqui do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. Então, ela já teve esse cuidado ao ser feito de ser um selo também futuramente. A gente ainda não fez nada, a gente tem já umas propostas, umas ideias de lançar alguma coisa. Tem sempre a questão financeira, é bem complicado, porque hoje fazer um vinil não é nada barato, entendeu? A tiragem mínima de 300 vinis aí fica por baixo, em torno de R$10.000 quase. Então, não é muito simples fazer, mas é um projeto. É um projeto que em breve vai estar em andamento. Tá bom. Para a largada, era isso. Bom, passar a palavra para a Degiane, então, que representa a Orquestra Feminina de Bateria e Percussão, Batucas. E que pode fazer a tua apresentação, teu comentário. A Batucas, ela está ocorrendo desde 2015, né, em Porto Alegre. Na verdade, a Batucas tem um projeto, antes era só percussão, são várias turmas durante a semana, e com um grupo principal para apresentações, em torno de 60 integrantes, e traz essa coisa da mulher à frente mesmo, da representatividade, assim, de colocar a mulher como protagonista mesmo, fazendo a música mesmo. E o ano passado, a Biba Meira, que é a baterista do The Fala, trouxe a ideia de colocar um grupo harmônico junto com o pessoal da percussão. Então, hoje tem duas guitarras, tem um baixo e tem 2 sopros, que é eu tocando trombone e a Dani Garcia tocando trompete. Então, a gente agora tem a questão das melodias junto com as gurias. Legal. Eu recordo a Biba justamente comentando sobre a origem da Batucas, no sentido de a Biba sempre atuava como professora particular, né, de meninas, seja para bateria ou para percussão, e essas meninas se ressentiam de não conseguir constituir bandas, grupos, e a orquestra foi uma ideia de poder juntar esse pessoal, e não sei se em alguma medida já está pipocando bandas, justamente a partir dessa ideia da Batucas, né? E agora, justamente como tu falou, já agregaram baixo, bateria, teclado, sopros, já pude assistir em algumas situações. E a gente depois aprofunda um pouco mais a questão, a atuação da Batucas em Porto Alegre. Eu já pude assistir em diferentes locais. E vou passar a palavra para o Léo, para ele também fazer uma primeira apresentação, uma primeira fala. Fica à vontade, Léo, por favor. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, todas. Eu atuo nessa, que a gente pode chamar dessa indústria criativa, ou até como o Caco falou agora na vinda, a microindústria criativa, ou talvez uma oficina criativa, né? Que não reproduz esse sistema industrial aí, né? Eu atuo há muito tempo aqui na cidade de Porto Alegre, desde os anos 90.
Eu tive um bar, né, o Garagem Hermética, se vocês fizeram aí a tour pelo Museu do Rock, vocês devem ter passado por lá. Daí eu escrevi depois esse livro aí que vai estar à venda, já vendendo peixe, lá na frente aqui do auditório. Bom, eu tive esse bar Garagem Hermética por quase 10 anos. Ele foi bem importante para a cena musical, a cena cultural, de uma forma geral, aqui na cidade. Depois eu trabalhei na TVE, no programa Radar, fui colega do Frank Jorge até, durante mais quase uma década. No Radar também tinha esse papel bem importante de dar visibilidade para essa cena porto-alegrense. Daí eu tive uma festa no Bar Ocidente por mais uma década, tipo 13 anos. E desde então também trabalhei já na Rádio Unicinos aqui há alguns anos, trabalhei na Oi FM, trabalhei na Mínima FM, e atualmente eu sou diretor de uma galeria de arte aqui em Porto Alegre, chamada Galeria Carta, que é financiada pelo Simpro, Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul. Já estou há 5 anos lá e a gente tem um enfoque assim, em produção experimental e contemporânea. Quando a gente fala de arte contemporânea, a gente fala necessariamente de uma arte que saia da suposta visualidade aonde ela pertenceria, né? Então, a arte contemporânea ela dialoga com outras disciplinas forçosamente, né? Então, a música aparece lá nas minhas programações curatoriais com muita constância. Além disso, eu atualmente estou envolvido com 3 coletivos que promovem festas aqui em Porto Alegre. Um deles é o Arruaça, esse que eu dei esse material para vocês. Esse material foi editado pela Galeria Carta, num comissionamento que a gente fez de uma festa. Também a Goma e a Base. A Base depois tem umas fotos. A Goma seria um coletivo mais de experimentos micropolíticos, e a Base é o braço corporativo, digamos, de todas essas iniciativas. E também, agora, recentemente, eu estou fazendo uma programação musical, ou uma curadoria, pode-se chamar, né, lá na Fundação Iberê Camargo, num projeto que se chama Vesper, que é, nesse momento aí que a Fundação está quebrada, né, como toda a cultura no Brasil, precisou se ativar ali o espaço, então a gente está recorrendo, né, os diretores lá estão recorrendo a esses expedientes, né, como, por exemplo, botar música na frente do prédio para chamar público. Daí, acho que é isso, né, de apresentação. Acho que tá bom. Vou fazer uma mini mesmo apresentação minha também, independentemente de eu atuar como produtor, professor coordenador no curso tecnológico de produção fonográfica. Também venho tocando um certo tempo, né, essa lida musical na cidade, seja com Cascaveletes, Júlio Reni, Plato de Vorak, os colegas da Graforrest Filarmônica, e sempre acreditando muito nessa ideia, né, de uma linguagem muito própria, né, uma música muito autoral, muito com uma impressão digital, enfim. E isso acho que vem a ser talvez um dos debates, uma das questões que eu vou trazer agora, né, na medida em que é o propósito, né, dessa palestra, que seria desse bate-papo, que seria o papel da música nessas indústrias criativas, né? Eu acho que todos vocês têm como comentar a percepção de vocês, muito além do é fácil ou é difícil, é claro, um exercício grande de convicção sempre, né? Mas é interessante a gente escutar vocês em relação a muito além do que pode vir a ser um certo caos, uma dificuldade de fazer as coisas, tem muita gente atuando, muita gente, né, desenvolvendo trabalhos, tendo propostas, e levanto a bola novamente aqui para o Caco, né, o que tu vem desenvolvendo lá de concreto, né, pela Bugio Discos, né, o que tu pode nos trazer, né, de contribuições efetivas, assim. Mais sobre as dificuldades hoje de desenvolver um trabalho cultural, não só num estado, mas num país onde realmente não tem a mínima importância tu desenvolver isso, entendeu? No caráter, não só no caráter político, mas boa parte da população também está pouco se lixando. Então,
eu acredito que hoje tu ser um empreendedor cultural exige muita coragem e muita força de vontade. Acredito também que tudo isso não seja questão para tu largar do teu sonho ou largar da vontade de tu criar tuas coisas, ou que tu desista de produzir cultura. Apenas estou dizendo a dificuldade que tem. Dentro das dificuldades, a gente tem também hoje uma carência muito grande, como eu volto a dizer, de produto também. O produto que chega hoje musical, aqui do Rio Grande do Sul, que já foi muito rico, hoje tirando raras exceções, óbvio, não vamos botar tudo, mas é meio pueril, acho que foi por isso também que a cena acabou se encolhendo de uma maneira quase que chegou a se extinguir em Porto Alegre. Nós tínhamos na época a mesa do garagem, que hoje agora o Léo falou aqui. Ali tinha uma época ali, uma efervescência gigantesca, assim, e de bandas de qualidade fantásticas também, assim. Eu acho que uma coisa impulsionava a outra, de certa forma. Então, tu tinha espaço onde tocar, esse espaço acabava incentivando outras bandas, e hoje meio que encolheu isso tudo, devido a políticas públicas, devido enfim, N coisas. E hoje o que a gente tenta fazer ali, pegando agora a pergunta do Frank, dizendo, mas o que a gente tenta fazer é dar uma maneira de abrir novamente a oportunidade dessa cena se recriar, dessa cena bem isso, se recriar, que eu acho que ela meio que foi autofágica, ela meio que acabou se consumindo ela mesma, entendeu? Chegou um ponto que saíram grandes bandas, tipo, vamos dar um exemplo agora mais atuais, não as nossas antigas, já clássicas, Cascaveletes, Graforré, coisas, mas ali 2002, acho que foi para ali, começou a despontar Cachorro Grande, sabe? E então a gente quer dar uma oportunidade dessas coisas voltarem a acontecer, das bandas começarem a ter espaço novamente e disso surgirem novas bandas, e dentro dessas novas bandas uma nova cadeia, porque daí tu tem pessoas que vão fazer o clipe, eu tenho o cara que vai, enfim, produzir, sabe? Tem toda uma cadeia de empregos ou de economia que gera ali, devido ao desenvolvimento de uma cena, vamos botar assim. E é isso que basicamente a gente tem tentado fazer ali. Como o Brooklyn ele permite, ele é um espaço é um largo, grande, a gente tem feito, não só feito, mas dado apoio para quem chega lá, por exemplo, teve esses dias o pessoal de Grande Porto Alegre, ali, do Texugo, que vocês devem conhecer, eles têm um mini coletivo lá, que já nem é tão mini, já é um coletivo, e fizeram, a gente queria fazer um festival aqui, vocês têm como apoiar? A gente, não, claro, vamos, dentro das possibilidades, a gente tenta apoiar, porque é uma maneira de, como eu digo, novas bandas aparecerem, ter espaço para mostrar sua música. Que se for esperar só pelos bares hoje, ou locais assim, está bem complicado, assim, não tem muitos locais. E, de outra forma, também é tentar comercializar quem está fazendo o trabalho de vinil, tipo as bandas Jingle Bells, bandas novas agora estão fazendo tudo, trabalho em vinil, a gente abre espaço também para comercializar, divulgar o vinil do pessoal, que é uma maneira também de dar uma ajuda na questão das bandas. Acho que basicamente é isso aí, que a gente está mais ou menos por esse caminho, assim, tentando ir por essa área, assim. Eu tenho uma certa leitura sobre isso, que eu acho que mudou muito a maneira das pessoas constituírem suas bandas, se divulgarem. A gente estava muito acostumado, acho que antes, a questão de acompanhar a banda pelo rádio, pela TV, e a gente tem um impacto muito positivo, assim, a gente é mais difícil identificar a cena musical, porque justamente tem muitas cenas musicais acontecendo na cidade, né? Eu acho que antes era a questão, né? Tem a coletânea Rock Grande do Sul. Eu estou falando muito longe, desculpa. Tem a coletânea. Isso aqui, o cara toca e usa o microfone há pouco tempo, é um problema antigo. Não, que eu acho isso, não discordando totalmente, mas trazendo um olhar que eu acho importante. A gente se acostumava via a coletânea tal, os replicantes, o engenheiro, seu pela RCA. Isso tudo mudou. Hoje, aqui mesmo, nessa sala, tem caras de bandas novas que estão gravando, lançando clipe,
com iniciativa, né? Tem aqui o Supervão, o Gentrificators, enfim. Então, eu acho que eu não consigo deixar de lado um certo otimismo, assim, de ver que as cenas vão mudando a maneira de acontecer e de se disseminar, né? Então, eu vejo isso, não discordando totalmente. Contigo. Então, eu acho assim, para um tipo de maneira como a gente estava habituado a consumir um artista via mainstream, via determinados meios de comunicação, isso mudou muito, assim. Então, eu acho que para muitos artistas a corrida em si, o caminho é interessante. Não se sabe onde vão chegar. Antigamente se esperava, fulano vai fazer sucesso. Essa palavra sucesso para mim mudou muito de nome, assim. Eu acho que tu ter teus trabalhos, teus projetos acontecendo é o mais importante, que é o caso que eu vejo acompanhando várias bandas. Sempre achei isso importante, de acompanhar, conhecer e disseminar essas bandas. Papel esse que eu não vejo outros caras da minha geração fazendo, assim. Mas eu acho isso bem importante e olho com muita alegria, assim. A gente tem, eu acho que uma coisa meio, às vezes, romântica, assim, bom era na época daquele bar, bom. Eu discordo um pouco disso, assim, né? Não querendo te interromper. Parece que eu estou discordando. Sim, mas é que ficou muito fadado só a internet, é isso que eu quis dizer. Que tu tá dando, eu quero dar a gente quis dar um exemplo, que tu está dando um espaço na rua para mostrar teu trabalho, mostrar não só pela internet, porque hoje ficou muito. Hoje tu tem N bandas. Eu acho que hoje é mais fácil muito mais fácil hoje ter banda e gravar, principalmente, porque hoje no quarto de casa tu grava, do que era antigamente. A diferença é que hoje basicamente o teu trabalho está para a internet. Tu basicamente faz para a internet. O teu público é da internet, basicamente. E a ideia que a gente tem, que seja romantismo, é que a pessoa possa mostrar de alguma forma esse trabalho na rua, que ele vá mostrar em show o que ele realmente está criando, entendeu? Porque a internet, por mais é uma ferramenta incrível, realmente, por mais que nos permite achar um monte de coisa, ela é meio fria. Tu não consegue ter aquela coisa analógica de tu estar vendo a pessoa ali, de estar sentindo mais quente. Eu acho que foi isso que eu quis mais ou menos colocar, mas de resto é isso aí mesmo. Não tem, é o que o Frank falou. Acho que é isso aí mesmo. Eu até, discordando só mais um pouquinho também, eu acho que a internet, justamente, muito da necessidade do ao vivo, das bandas inventarem novos lugares para tocar, para circular, ela se deve à interatividade que eles têm na internet com as pessoas. Mas, enfim, tudo isso a gente não vai chegar a uma resposta só aqui hoje, o objetivo não é esse. O objetivo, acho que é problematizar tudo isso. Obrigado, Caco. Valeu. A gente vai voltar, eu vou trazer outras questões aqui. Então, eu acho legal trazer justamente essa questão da Batucas, né? Parece que é natural né, ter um grupo, né, constituído só de meninas. Tem a direção da Biba e do Vini Silva, mas o grupo, toda a parte de percussão e a parte harmônica também é só com meninas. Então, seria legal comentar, Dejane, como foi a aceitação, as primeiras apresentações, teve apresentações em bares, teve no Vila Flores, como foi para fazer essa divulgação, essa definição de locais de apresentações, como vem sendo a receptividade, assim, seria legal tu comentar um pouco sobre a interação da Batucas no cenário porto-alegrense. Vocês já tocaram fora de Porto Alegre, por exemplo? Tá, então, eu vou acabar de fazer minha apresentação. Oi? Eu vou acabar de fazer a minha apresentação. Tranquilo. E aí eu vai já lá. emendo as Batucas. Então, eu entrei nas Batucas no ano passado, assim, a um convite da Biba. Eu sou trombonista, eu toco com Tonho Croco, com a Tati Portela. Mês passado eu fiz Alemão Ronaldo. Então, assim, é um espaço para a mulher que não existia também. E as Batucas, na verdade, foi o último grupo que eu entrei, por incrível que pareça, assim. Então, é um grupo que, falando das Batucas, um grupo que não tem idade, são meninas de 13 a 60, 70 anos, e o intuito é fazer música, mas não com essa pretensão do profissionalismo, né? Que levar esse peso assim nas costas, assim, dessa questão profissional. O grupo, antes de eu entrar,
já fazia apresentações em praças, as coisas mais não tinha essa intenção de show. Eu acho que essa ideia partiu o ano passado, assim, quando entrou a questão da harmonia, assim. E aí se pensou em fazer uma festa de carnaval, que foi no Vila Flores. E essa festa, por incrível que pareça, era uma festa paga, feita por em torno de 70 mulheres, de 13 a sei lá quantos anos. Das 70, ali, 62 mulheres amadoras, que nunca tinham se apresentado na vida, que nunca tinham estado num palco. E uma festa paga, e tinha em torno de 500 pagantes. Então, vocês imaginam que foi um sucesso. Legal. E, desde então, assim, as ideias vêm brotando, assim. Fazer uma festa de inverno, fazer uma festa de verão, enfim, para poder colocar a mulher ali como protagonista também, e para que outras pessoas também vejam o que está acontecendo. E isso é uma coisa incrível, assim, porque está surgindo muita banda, assim, só de mulher, né, que a gente não tinha esse conhecimento. Eu mesma, eu vivo nesse meio há muito tempo, e eu nunca toco com mulheres do meu lado, assim, em outras bandas, assim, com exceção das batucas, assim. Os trompetistas são homens, os saxofonistas são homens. Então, assim, é um espaço que a Biba vem trazendo, tanto para profissionais quanto para amadoras, que vem crescendo e vem dando muito certo. A gente fez uma festa 2 meses atrás, numa casa de eventos, que foi em torno de 400 pessoas também, e agora já tem uma outra festa também programada para o dia 11 de agosto. Então, está acontecendo. Eu acho muito legal, é bacana que o pessoal depois procure, tem os vídeos aí pela internet, enfim. A minha filha caçula, ela toca nessa orquestra há 3 anos, e o bacana é que a Biba, né, quem não conhece, ela tocou muito tempo no The Fala, em outros projetos aqui em Porto Alegre, ela tem uma capacidade de constituir um repertório legal, incluindo canções brasileiras, de todos os períodos, enfim, e vai num repertório também internacional, bacana. E tem uma capacidade de mobilização muito grande, né? Tu sente aquela perspectiva de empoderamento, assim, das pessoas. O pessoal da Batucas toca com muita vontade, muito tesão, não tem por que não dizer, assim. E isso eu acho muito bacana, assim. Eu recomendaria que vocês tentassem assistir algum dos vídeos da Batucas aí pela internet. E eu queria ir num ponto ainda, antes de passar para o Léo. Tu sentiu resistência, assim, em alguns aspectos, ou preconceito mesmo, por ser um grupo só constituído por mulheres? Alguém, sei lá, minimizando a relevância, a criatividade, a capacidade? Olha, eu particularmente estou no meio muito masculino, né? Sim. Eu toco instrumento de sopro, assim, então é bem difícil tu ver, assim. Eu sempre senti uma resistência, assim, não da parte assim dos protagonistas das bandas, assim, mas da parte do pessoal, da parte dos sopros, assim mesmo, que tem ali uma certa resistência. Agora, com as Batucas, de repente, por ser um grupo formado só de mulheres, com tantas mulheres, assim, acho que já chega chegando, a galera fica meio com medo. Já assim, chegam chegando, isso é bom. E aí acho que já fica meio com medo. Eu não senti essa resistência. Eu sou nova no grupo, entrei o ano passado, né? Talvez eu não tenha... Legal. Léo, eu acho que, independentemente do teu momento, diz respeito mais à questão da curadoria, né, na área de artes visuais, mas eu acho bacana tu trazer um pouco o teu testemunho sobre o teu período anterior ao Garagem. Até tu já frequentava bares e percebia como era interessante a determinada seleção, o que a gente chama muito hoje de playlist, né? A seleção que tinha no Elo Perdido, em algumas casas, que foi motivando a ideia do Garagem Hermética. Queria que tu comentasse um pouco isso, assim, eu convivendo bastante contigo naquele contexto, eu percebia o quanto tu pesquisava, buscava,
E o quanto isso se materializou na ideia e no conceito do Garagem Hermética. Toca, sei lá, Ray Charles, mas toca grunge, Britpop, enfim, toca soul, Mersey Beat, enfim. Queria que tu comentasse sobre isso, sobre tanto essa questão da tua formação. Tu já trabalhava com curadoria de um modo ou outro lá, né? Então, sim, tu falasse um pouco sobre isso. Curadoria, é um termo muito usado na questão do... Essa né? palavra até é usada demais, né? Exato. Tudo virou curadoria, né? Sim. Então, um editor de revista virou curador de textos, né? Um programador de musical virou um curador de música. Curador, né? de gastronomia, curador moda. De pratos. Eu sou muito crítico em relação à cena musical, cultural, local. Quer dizer, eu sou muito crítico em relação a tudo, especialmente a cena musical, cultural, local. E eu não me privo de fazer uma crítica, às vezes destrutiva, inclusive, porque eu também estou criando, né? Estou atuando. Eu acho que houve uma questão assim muito que é uma guinada que tem a ver com a internet, tem a ver com essa desmaterialização, né? A música antes vinha no plástico, vinha no vinil, vinha em matéria, né? A música desmaterializou, e isso eu acho que, como afeta o hábito de consumo, né? Música é consumo também, a gente está falando de indústria, as pessoas ficaram um pouco perdidas, né? Assim, aqueles hábitos do século XX, lá, que elas estavam arraigadas, acostumadas, aquilo tudo foi se desfazendo. E aí eu acho que é por isso que tem essa sensação que não existe cena, que o rock morreu, que esse tipo de ideia, né? Bom, o rock eu acho bem problemático. Eu acho que o rock virou um nicho de homem branco heterossexual, né? E diante aí dessa necessidade de representatividade que a gente está vendo aí, né? De calar esse homem branco, né? Eu falando aqui é bem contraditório, né? Mas diante disso o rock ficou um item nem digo anacrônico, ficou um item do passado, na minha opinião. Assim, acho que uma guitarra só faz sentido hoje empunhada por uma mulher. De resto, assim... Aí, quer dizer, leva a guitarra para o campo das artes visuais, da performance, eu acho que a guitarra tem um sentido também, entendeu? Mas no palco, lá, como um falo sendo masturbado, eu acho que é realmente bem problemático. Mas aí, voltando à pergunta do Frank, assim, naquele momento, tinha essa coisa, ia para a loja de disco, ia lá para a loja do Caco, que não tinha loja na época, mas... a boca do disco. Lá o disco, né? Então, você comprava o disco... Um amigo meu costumava dizer, você gostava até dos discos que você não gostava. Tu comprava o disco, gastou a grana, o disco está ali, tu vai ouvir o disco, né? Vai se dedicar a fazer audições do disco e acabar achando coisas no disco ali que uma primeira audição não te permitia. Com essa mudança, com essa desmaterialização, ficou muito fácil esse conteúdo que até então no Garagem, tocar Ray Charles e Nirvana, em 1993, podia ser realmente algo surpreendente. Mas hoje, qualquer playlist desse, a um clique, tá, né? Qualquer lista do YouTube pode te proporcionar esse tipo de experiência, né? E tem uma outra coisa que eu acho que mudou muito também, que é uma coisa geracional, né? A minha geração, ela procurou... tinha uma questão bem política, assim, uma geração que errou terrivelmente em se afastar do plano macropolítico, porque a gente achava, eu falando a voz da geração, né? A gente achava que aquela coisa estava dada, assim, que a ditadura militar era um negócio, sei lá, de um passado remoto, né? Que a democracia estava lá e assegurada. Então, assim, nosso tipo de revolta, nosso tipo de rebelião foi uma rebelião micropolítica, né? Era uma ideia de dizer, não, eu não quero isso, mas eu também não sei o que propor. É bem a geração do grunge ali, de uma geração autodestrutiva. Então, eu vou para o espaço privado usar droga, né? Então, era isso. Isso era o nosso statement. Hoje, eu acho que é uma geração que, assim, diante dessa privatização absurda do espaço público, né, que a gente vê, é uma geração que quer justamente o contrário. Ela quer ir para a rua
E ela sofre daí hoje desse silêncio da minha geração, entendeu? Esse vácuo aí que a minha geração permitiu, né? Porque eu não tenho nenhum amigo que seja político, sei lá, até tenho assim conhecidos, entendeu? Mas poderia ter, né, conhecidos que se candidataram a vereador, assim como eu tenho um monte de conhecido que é músico, que é sociólogo, que é médico, que é sei lá o quê. E eu acho, então, que essa geração ela tem uma necessidade muito diferente, que é ir para o espaço público, entendeu? Ir para a rua e atuar lá, entendeu? É menos essa voz negativa que vai para o privado e se fecha, mas uma voz que quer falar mais do coletivo mesmo. E aí, eu não sei se eu vou falar demais, eu ia depois já falar da base, que tem a ver com isso. Aí, a nossa experiência hoje com a base foi uma ideia de sair da casa noturna, de ver que a casa noturna também aí tem a ver com essa mudança, né, com esse excesso de medo, de segurança que a gente vive hoje. As casas noturnas se tornaram locais de proibição, né? Se antes era um espaço onde tu podia fazer tudo ali dentro, hoje tem uma série de regras, tem o projeto de incêndio, tem a segurança, não pode isso. Então, quer dizer, não é esse o espaço, né, sei lá, que o artista, que a geração, chame como quiser, que o proponente, que o ser, né, vai querer, enfim, expressar sua criatividade, seu lazer, etc. E tal. Então, eu acho que é por isso que tem essa confusão. Então, essa cena, de fato, eu acho que ela está aí diluída, né? A cena do rock virou um museu, como vocês viram hoje no passeio pela manhã. E então aí tocando percussão, as minas aí mandando vez. É isso aí. Certo. Tem uma fala, pegando um pouco o gancho dessa... É normal a gente revisar... O rock fez mais de 50 anos agora, e é normal, ele passou por uma série de transformações, mas ele decididamente deixou de ser um código cultural principal, né, que a gente se inspirava, o tipo de ideia da banda, visual, capa, a gente se orientava muito, né, era um código cultural principal. Total. Não que a gente... Concordo bastante com coisas que tu está dizendo, no sentido de que hoje em dia é mais fácil tu se inspirar, se orientar pelo hip-hop, pelo R&B, pela música eletrônica, né? Tu agregar valor à sonoridade que tu quer fazer, buscando nesses elementos e não necessariamente só no rock, né? Mas o rock segue ocorrendo e ele precisa justamente se modificar. A fala do Gustavo Mini Bittencourt, um cara que eu gosto muito, é justamente o quanto ele deixou de ser um código cultural principal onde a gente se inspirava, se orientava, né? Hoje em dia, seriados, games, uma série de outras coisas nos inspiram, talvez muito mais do que o rock. Eu acho isso algo interessante para problematizar, para discutir, né? Mas, mesmo assim, eu vejo todo mundo, pela experiência de estar no curso aqui há um tempo, o quanto as pessoas foram mudando. Elas queriam, quando buscavam o curso lá em 2007, 2008, queriam ter banda de rock. Isso está muito além do certo e errado, né? A pessoa pode seguir querendo ter banda, constituir banda, seja de que jeito for. Mas, com o tempo, eles começam a querer mais dominar software de áudio, criar, sei lá, outras ideias, criar aplicativos, criar escolas de música de outro jeito. Então, acho isso interessante. Eu acho que tudo isso são assuntos afins, né, ao Congresso, né? Eu acho isso interessante. Eu sigo ouvindo, eu gosto de ouvir e acho bacanas as dicas, né, seja algorítmica ou humana, que o Spotify me traz ali. Mas, volta e meia, tu passa numa loja de disco e compra lá um Frampton Comes Alive, né, 76, tu quer ter aquele disco. Então, é o fetiche da posse também. Eu quero ter esse disco do Frampton ou do Pete Townsend com Ronnie Lane, enfim. Então, isso são coisas legais que eu acho que a gente está num momento de coexistência de tudo isso, né, da gente ter essa facilidade de acessar o streaming e, ao mesmo tempo, se permitir. Quero ter coleção de disco, de vinil, de CD, não importa. Acho que isso é uma questão boa também. Eu não sei, eu acho que o colecionismo é outro item bem de homem branco, heterossexual, que está consumindo música, não necessariamente está nos seus devices ali, na música desmaterializada. Não me perdi. Eu dando um pitaco aqui. Então, tu também, Me lembrei. Você falou da capa do disco. Eu acho que o rock ele é muito sobre a visualidade.
Ele é muito sobre a visualidade. A gente, sei lá, pensa no punk, fala punk, pensa um moicano, né? Assim, claro que a gente tem um pensamento imagético, né? Mas assim, o rock é muito sobre a visualidade, né? Eu acho que isso é uma coisa muito rica que o rock tem ainda, esse imaginário fantástico, né? Mas ele foi cooptado, né? Ele tá no museu, né? Aí você vai ver David Bowie está claro ali, né? O David Bowie virou o grande museu do século XX. Só dando um pitaco no colecionismo aí. Discordo um pouquinho, tem um monte de negros do hip hop que colecionam e vão lá e tem também poder aquisitivo para isso e tudo mais. Claro, eu entendo também que tu está falando porque geralmente a grande maioria hoje que é colecionista é bem branco, heterossexual mesmo, como tu falou. Abrindo outro gancho também ali, o rock, para mim, é uma coisa... É difícil a gente falar sobre o rock hoje. Eu não acho que morreu, nem acho que está no museu, nem eu acho que ele virou uma outra coisa. Por exemplo, se pegar hoje o Black Keys, o último disco Black Keys, lá, o Turn Blue, é rock, mas não é. Sabe? Porque ele tem elementos modernos, ele busca timbres antigos, a melodia... ou seja, se transformou numa outra coisa que não é nem é o rock aquele que a gente classificou como rock, aquela coisa clássica, nem é o que a gente pensou que seguiria. Ele se tornou uma fusão, mais ou menos, do que se tornou a nossa vida hoje em dia. Né? Claro, tem ainda os que seguem aquela coisa, sabe... que sim, realmente isso aí não tem nem muita importância, vou dizer, relevância cultural. Mas tem coisas novas que eu acho muito interessante, assim, e diferentes, assim, e que é rock ao mesmo tempo, entendeu? Mas é difícil tu dizer o que se tornou o rock mesmo e então, aonde vai chegar. Eu fiz uma reportagem para a última edição da revista Noise, essa revista que acompanha sempre um disco de vinil que é reeditado. A matéria era sobre a música do futuro. E aí, uma ideia que apareceu, né, ouvindo as fontes, é que a música do futuro seria o lugar, o espaço da discussão do gênero. E aí, assim, do gênero da representatividade, né, aí de gênero, de etnia, de, né, sexualidade, e do próprio gênero musical. Então, que a música do futuro ela não seria rock, samba... etc, sim, etc, entendeu? Que a ideia é que não teria gênero questionar também. Esse gênero mesmo, né? Claro como que o gênero está ligado a consumo também, né? Botar num label ali na prateleira do iTunes. É que nem a questão da moda hoje, que também não tem gênero, né? É uma das ideias é não ter gênero também. Eu acho que por aí a gente essa coisa de estar classificando a música e não sei. Outra coisa que eu acho que é interessante falar é que nós estávamos falando aqui, mais ou menos, essa coisa de estar na rua, estar nos espaços. Né? Um pouco nós estávamos falando da internet e tal. Eu acho que são experiências diferentes, entendeu? Entre tu escutar o vinil e escutar um Spotify, são experiências diferentes. Ambas são válidas, ambas são, como o Frank diz, o algoritmo ali realmente te manda umas coisas legais. Eu volto e meia pesquiso até pelo Spotify, porque é uma coisa que te dá várias dicas muito bacanas mesmo. Mas a experiência é diferente. A experiência de chegar em casa, pegar o teu vinil, botar, tu vai prestar mais atenção naquela, tu vai absorver melhor aquela experiência, tu vai, sabe, fazer o ritual, tirar o vinil dali, tu vai botar, tu vai escutar ele todo, tu não vai, geralmente não bota só uma música, porque tu não vai ficar levantando e botando ali só uma música. Então eu comparo mais ou menos assim, tu tomar uma cerveja artesanal boa, ou um vinho bom, uma coisa que tu vai ter uma experiência, e uma coisa mais internet é aquela que tu vai para o boteco beber, e sabe, uma coisa que ela fica mais de fundo, ela fica... Hoje, para mim, o Spotify é uma coisa que eu boto quando eu vou me locomover de um lugar para outro, eu boto ali e deixo a lista randômica me dando dicas e tal, assim, e vou aprendendo bastante. Mas eu acho que é mais isso, acho que a gente está vivendo uma época de experiências diferentes. A gente quer ir para a rua porque a experiência de estar na rua é diferente, a gente está ocupando o espaço, está ao ar livre, sabe? São outras experiências que a gente já estava acostumado, acho que essa coisa de casa fechada, casa noturna, que, sabe, aquelas cheias de regras mesmo, hoje em dia, como tu disse, cheio de medo, porque tu entra, já sabe, tu não sabe o que vai acontecer, de certa forma. Então, eu acho que acho que tudo é válido e apenas as experiências que estão sendo mais, vamos dizer, algumas escolhidas melhores, coisas assim do gênero, mais ou menos por aí.
Acho que tem um tópico interessante que é a questão da influência da música latino-americana também. Na verdade, independentemente da gente estrategicamente tá localizado próximo ao que seria o tal do Mercosul, né? A gente dialogava pouco, digamos, isso vem mudando um pouco. A gente tem um volume já de bandas dialogando, né, com sonoridades latino-americanas, sejam elas de música pop, sejam elas mais nativas, música crioula, pajadores, né? Tem a Bombolarai, Cumbia Negra, La Digna Rábia, enfim. E eu queria que, de repente, vocês dessem uma opinião sobre isso, se a gente segue sendo um estado mais ao sul do país e meio distante de perspectivas inovadoras em termos de estética, de mudança de som, de proposta de som, e se a gente está realmente conseguindo acrescentar algo mediante essa perspectiva de dialogar com a música latino-americana, né? Não sei se vocês têm uma opinião sobre isso? Existe uma tentativa aqui, que é o Festival El Mapa de Todos, exatamente, né? do Fernando Exatamente, Rosa, que é justamente olhar para essa música ao sul aqui. Eu não teria uma não se opinião identifica formada. muito. Não teria uma opinião. Caco? Mas eu acho assim, por exemplo, mudando totalmente o tópico, o Caco, não dá para botar uma imagem que tem ali da festa? Essa é a festa base que a gente faz já. A festa existe há 1 ano e meio. Só para a gente falar um pouco de cena. Acontece no Brasil atualmente uma cena eletrônica bem forte, né? Ela se irradia desde São Paulo, onde tem lá a Mamba Negra, Carlos Caps Lock, Odd, essas festas que já estão aí há, sei lá, 5, 6, 8 anos, né, fazendo essa cena. E essa cena de São Paulo se irradiou, praticamente são 2 cidades que têm cenas fortes, é Belo Horizonte e Porto Alegre. Essas são imagens da última festa. A gente fez lá no Império da Zona Norte. Ô, Caco, se tu puder passando aí, por gentileza, muito obrigado. E tinham 900 pessoas, e aí essa ideia, a gente quer fazer festas em locais que não... Uma série de questões vem surgindo. A primeira foi sair do clube, que é o local onde tem essa série de restrições, onde o cara te dá calote depois. Aí a gente foi para um circuito, começou a procurar esse circuito também de descentralizar um pouco, né? Ir lá para o 4º distrito, que era uma região onde tem galpões, tem espaços que a gente pudesse fazer as festas. Só que ali a gente viu que esses lugares, a maioria deles estão na mão de pessoas que exploram o trabalho sexual, especialmente o trabalho sexual da mulher. E aí isso foi levantado, a gente tinha nosso público, muitas meninas frequentam, né, a festa, e elas se incomodaram terrivelmente com isso, com justa razão. Quer dizer, tem uma certa ingenuidade no comentário, mas não é esse o caso agora que a gente vai falar, mas a gente decidiu, então, atender essa demanda, óbvio que era justa. Então, agora a gente está procurando, então, espaços que sejam esses espaços mais deteriorados também, não pode ser lugar assim mais que já foi cooptado, assim, né, mais gentrificado. E aí a gente tenta assim que a festa não reproduz aquela lógica do clube lá, que é a lógica de o segurança ficar te enchendo o saco, não pode passar lá, não pode... A gente tenta também subverter essas pequenas coisas, né? Tipo, sei lá, e quando via, assim, tinha uma mulher, estava dançando e tem lá uma mulher negra limpando o chão do teu lado, ali na festa. Aquilo começou a me incomodar. Falei, gente, isso não está certo, então... não, mas aí vai deixar de dar trabalho para ela? Falei, não, termina a festa, ela vem aqui de luva, com todas as condições, e vai fazer o trabalho dela sem esse tipo de humilhação. O que faz com o lixo? Come o lixo, meu amor. Te vira. Né? O lixo não é uma questão que a gente tem que pensar? Então, assim, jogar também essa questão no público. Tu quer o quê? Alguém limpando o teu lixo? Não, caminha mais um pouco e larga ali no latão que tem do lado. Então, são essas pequenas coisas que a gente vem testando. Então, às vezes eu digo que esses coletivos, para mim, não são coletivos de DJ, eu nem toco mais. São laboratórios de micropolítica, porque a gente está tendo laboratório de auto-organização, de autogestão,
laboratório de horizontalidade, todas essas questões que a gente fala muito aí de transparência, a gente, de alguma forma, experimenta nesse espaço aí, né? E eu comecei a ver que a festa é o fim, mais do que o show, mais do que a... Eu tenho me interessado mesmo na festa, assim, a minha própria pesquisa acadêmica tem se dirigido para pensar a festa, né? Como política, é bem complicado, assim, né? É micropolítica, mas é hedonismo. Tem toda essa questão que divertir-se é estar de acordo, né? Que a gente reproduz a lógica do trabalho quando a gente sai para se divertir. Então, assim, a gente tenta ter sempre em mente essas coisas e quebrar isso. E, de fato, aquece a tal da indústria criativa, né? Porque foram 900 pessoas. Bom, a gente tomou prejuízo na festa, porque teve muito custo, era um lugar muito grande, a gente teve que alugar aqueles andaimes ali para fazer uma decoração que reduzisse o espaço. Mas, assim, gerou, né? Gerou capital. Né, porque tem lá, o pessoal trabalhou no bar, enfim, né, uma série de agentes aí que foram remunerados, que, enfim... Legal. Desculpe por ter... Não, ótimo. Não, demais, demais. Eu trouxe essa questão da música latino-americana no sentido de... É uma música que não dialoga com as mesmas referências do rock, obviamente, né? Então, eu acho algo interessante, assim. Posso dar uma palavrinha Vai lá. sobre isso? A gente tem como é que seria? Um intercâmbio ali com o pessoal do Uruguai. Um amigo nosso, ele é DJ, e ele discoteca só com vinis. E ele também fez uma compilação é uma compilação da música uruguaia dos anos 70, de 71, 72 a 78, e foi lançado por uma gravadora gringa chamada Vamp Soul, que resgata basicamente ali aquela parte dos anos 70 da música uruguaia, mas pega um pouco com um candombe, pega ali um pouco de cúmbia, tchá-tchá-tchá deles, assim. E a gente tem feito com ele, ele vem às vezes aqui em Porto Alegre, ele nos trouxe os vinis, e ele faz umas discotecagens ali na loja ou em outros lugares que a gente consegue, justamente com esse tipo de música, com música mais, com essa interação da música latina ali, não só do Uruguai, ele pega ali Colômbia, pega um pouco da Argentina, alguma coisa assim, mas... E ele pesquisa muito aqui, o que é isso que foi engraçado, nos sebos aqui de Porto Alegre e lojas e tal. Ele faz ele leva para lá a música brasileira, mais a música... É uma música obscura ali, mais MPB obscura, assim, um pouco também até de... música de terreira mesmo, música de umbanda, assim, eles têm um nicho lá que curte muito e eles fazem festas lá com esse tipo de música. Então, a gente tem como é que eu vou dizer, além de ser uma troca cultural muito interessante, também é uma troca econômica legal, entendeu? Porque tu acaba pegando coisas deles de lá, trazendo para cá e levando aqui para lá e fazendo festas com isso que acabam gerando uma microeconomia, mas gera, sabe? Legal. E acho que é isso aí. Passar a palavra para a Degiane. Tu tem como comentar quais são os planos, tem projetos, além das próximas apresentações, como está sendo o dia a dia recente agora da Batucas, né? Que tu pode contar para a gente? Agora a gente está intensificando os ensaios, devido à festa do dia 11, que vai ter a participação do Arthur de Farias. E é inédito porque não teve ainda participações, se eu não me engano. Nunca rolou participações. Nunca rolou participações. E é um grupo totalmente instrumental também, né? Os sopros ali fazem a parte das melodias, né? Então requer bastante ensaio, porque não é um bloco com 10 sopros, são 2 sopros fazendo 1h30 de show. Sim. Como funciona para o pessoal, de repente, que se interessa e gostaria de participar? Como funciona, sei lá, o acesso, uma possibilidade, uma triagem? Tu tem ideia como funciona isso? Ou é mais com a Biba? Não, eu acredito que tem a página das Batucas. Eu acho que entra em contato ali e sempre tem turma aberta, assim, porque
As turmas são durante a semana. Tem a turma da segunda, que é a turma que faz as apresentações, daí, sim, tem uma seleção, a Biba seleciona as meninas que vão fazer parte das apresentações, porque tem muita entrada, né? Toda semana, acho que não tem esse mês, pelo que eu entendo, assim, vai se matriculando enquanto tiver vagas, assim. Então ela faz a seleção de quem vai participar na segunda no grupo de apresentações. Seria pelo Facebook mesmo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E onde são essas festas, geralmente? A gente já fez Ocidente. São dentro de espaços. Eu achei que era na rua. Não é num lugar só. Não. Mas Depende, a gente já fez escadaria da Borges, depende. vocês já ensaiaram Tem na rua também, mas daí na rua tem a dificuldade dela conseguir levar a parte harmônica, né? E daí geralmente vai a parte só da percussão. Sim, a percussão assim. fala e Isso, grita na rua. Mas algum ensaio vocês já fizeram na rua, não? Ali não fizeram ali no Brooklyn ali? Acho que eu já vi vocês ensaiando ali. Não, acho que ali não. Ou acho então que tem são outro grupo, acho que está também já... Agora tem a questão dos blocos de carnavais em Porto Alegre, que está bem forte, né? O e pessoal só de ensaia na mulheres rua, está também. ocupando as praças, ocupando os Isso. espaços. E esse que eu vi era só de mulheres também, com umas letras muito legais. Tem outros grupos, umas tem o Não músicas, Mexe, que é só totalmente só de mulheres. empoderadas, assim, muito boa. Isso. Eu não sei, assim, eu toco, sabe? Essa coisa, assim, eu toco, eu gosto de tocar, assim. E eu acho que a minha grande contribuição, assim, na música, assim, é a parte da educação, assim, né? Eu tenho projetos de música dentro de escola, assim, que eu considero a minha grande contribuição humana, assim, que é o que faz a diferença para mim. Independente da questão do feminino, a minha contribuição, a minha maior contribuição é essa. Mas as batucas, então, tem isso. Tem a segunda-feira, que é o ensaio do grupo de apresentações, e nos outros dias tem os grupos de ensaio, e aí tem os naipes separados, tamborins, as caixas, tudo. Mas qualquer pessoa manda e-mail e se inscreve, vai lá se divertir. Legal. Pessoal, a gente está se encaminhando para os derradeiros momentos, para desespero de muitos, alegria de poucos, não sei, ou vice-versa. E, justamente, vou passar a palavra para nossa plateia, algum questionamento, alguma pergunta para os nossos convidados. Tá certo? E já agradeço, né, a presença da Degiane, do Léo, do Caco, obrigado por estarem aqui conosco. Para a Digiane. Oi, Digiane, eu sou a Thaís, estou aqui, ó. Você toca em bandas que tem sopros, Isso. né? Aí eu queria saber que tipo de música vocês tocam, se é em mais de um grupo, por exemplo, se você trabalha com... que cadeia é essa aí também, né? Tanto em termos de estilo, quantas bandas, e onde tocam, se saem da cidade, esse tipo de coisa, mas para ter uma ideia dessa tua outra inserção. Sim. Então, eu tenho outros projetos, a Batuca é um dos projetos que eu participo. Eu trabalho com o Tonho Croco, que é o vocalista da Ultraman, que tem um trabalho próprio, uma banda, e a gente faz bastante show. Teve lançamento de CD dele, Rio, São Paulo, por um projeto super legal também que chama Natura Musical. Faço parte do grupo da banda da Tati Portela, que é a menina vocalista da Chimarruts, e que, aliás, é uma banda só de mulheres também, que tem a Bibiana Petec também, que é uma compositora, a Rica Barcelos na bateria, enfim. E, recentemente, eu fiz um trabalho com o Alemão Ronaldo, falando em rock, que, aliás, estava bombando, o rock está bombando, o Alemão Ronaldo bombando, está tudo certo. E é bem interessante, assim, porque um naipe de sopro, né? Com o alemão, eu mesma não tinha visto, até me surpreendi. E tem trabalho também com a Nina Ruge, que é uma banda que tem uma outra menina também que toca trompete. E eu tenho projetos musicais dentro de escolas públicas e de bandas marciais, de bandas musicais. E o meu instrumento é o trombone, que é um instrumento de sopro.
Difícil a gente também encontrar essa questão da mulher fazendo. Geralmente a gente vê guitarristas e baixistas, mas a gente já está mudando isso. A gente já está mudando, logo, logo vai ter. É isso. Obrigada. Bom, eu sou o Vitor. A minha pesquisa é sobre faça você mesmo. Sobre? Produção de mídia e faça você mesmo. E, sei lá, eu notei, talvez com a sua exceção, de que há uma espécie de saudosismo para algo que, de fato, morreu. Sei lá, gostaria de colocar para a mesa mesmo, porque, sei lá, que nem você comentou, a RCA. A RCA jamais lançaria novamente um fracasso, como lançou vários nos anos 80. Então, sei lá, eu acho que há um pouco de saudosismo de algo que nunca mais vai voltar a existir. Porque a coisa caminha de um jeito diferente agora. E é só isso, sei lá, essa questão de uma reabilitação de uma indústria. Isso não vai mais acontecer, na minha humilde opinião, claro. Mas gostaria que vocês falassem um pouco disso. Que, ao mesmo tempo, por exemplo, há muitas coisas que, sei lá, hoje conseguem o que lhes cabe, que nem algumas bandas que cabem à minha pesquisa, por exemplo, saem na Noise, na Cult Nation, em sites que têm uma projeção mundial, mas que ninguém ali vai ganhar, de fato, ter um retorno substancial financeiro. Sei lá, acho que é algo que a gente tem que pensar. Eu posso dar uma... Eu não entendi a indústria, eu acho que é na indústria no todo, tu fala, indústria musical. Tá, eu discordo um pouco porque a indústria, principalmente da parte fonográfica, ela vem ganhando um gás bem consistente devido às novas mídias do vinil. As novas mídias, velhas mídias do vinil. São novos produtos, na verdade. Os produtos... Elas correspondem hoje a um nicho, já passou, inclusive, a música digital em valores. Em 2015, 2016. Não vimos em 2017. Mas, então, em valores, hoje ela já passou a mídia digital. A mídia do Spotify, a mídia de MP3, que já está morta também. Então, eu não sei se ela... não é um saudosismo, seria o termo. Eu volto a te dizer, são experiências, eu acho que diferentes. Eu acho que o fato do vinil te permitir uma experiência musical, sonora, diferente não seja sonora, que seja qualidade, mas digo de tu fazer o ritual todo, acabou dando esse impulso na indústria fonográfica que hoje, por exemplo, desde 1994, em 1994 foi o disco mais vendido, que foi o Ten do Pearl Jam. O disco mais vendido em valores ali também naquela época. Agora, em 2015, o Lazareto do Jack White passou as vendas do Ten. Então, eu não acho que é só um revival isso já me parece uma coisa bem consolidada, entendeu? Que hoje a tendência das pessoas é querer escutar uma experiência diferente, ter uma experiência diferente de pegar o encarte, de pegar, ou até como o Jack White anda fazendo, de botar a agulha lá do meio e vir para trás, tipo o mangá do vinil ali. Então, acho que essas coisas estão fazendo a indústria se recolocar no mercado, entendeu? Porque ficou muito complicado tu viver como músico, dando a tua música pela internet só para ganhar likes e coisas do gênero, entendeu? E eu acho que hoje a indústria te permite tu voltar a ganhar dinheiro não só com shows, entendeu? E usando a internet mais como uma ferramenta de divulgação do teu trabalho. Eu digo isso porque, por exemplo, a gente fez um lançamento agora de uma banda, está aqui em Porto Alegre, mas ela é de Passo Fundo, General Bonimores, e eles lançaram um single, é o segundo single que eles estão lançando em vinil, pelo selo 180, que é aqui de Passo Fundo, do Rodrigo Garras. Ele tem lançado outras coisas. E a gente fez um show de lançamento nesse domingo, na frente da loja, e foram vendidos mais de 20 vinis ali na frente. Então, sabe, né, eu acho que volto a dizer, acho que recolocação, não acho que nem é um saudosismo, nem acho que as coisas estão se recolocando. O mercado do fonográfico ficou muito
pueril, porque teve que se recolocar nessa nova cultura da internet. Mas eu acho que com essa volta agora, com esses novos produtos, e não só lançamentos antigos, lançamentos novos também, volto a dizer, acabou dando esse novo gás para a indústria fonográfica, que a gente também não sabe onde é que vai dar isso, mas, aparentemente, em valores, como eu te disse, já vem dando resultados, e é por isso que a Sony agora voltou a lançar essas novas coisas aqui de novo, né, aqui no Brasil. A Polisson hoje trabalha com as 3 prensas 24 horas por dia, porque já não dá conta do recado, entendeu? Apesar dela abriu outras ali no interior de São Paulo agora, que estão com tiragens bem menores, mas tu vê que já está surgindo de novo esse movimento, entendeu, da indústria fonográfica. Antes, a Polisson, há uns 2, 3 anos atrás, só estava com uma prensa, e ela era a única da América Latina a fazer a prensagem toda. Hoje eu já soube, na Argentina já está surgindo uma outra que estão reativando, então está tendo esse movimento, então, novamente. E eu acho que eu não acredito que seja saudosismo, acredito que seja realmente uma nova forma, uma nova experiência Entra também muito nos colecionismos, porque os produtos mudaram, vem vinis coloridos, vem vinis transparentes, box, essas coisas e tal. Então, acho que é por aí. Eu acho que é por aí. E é isso aí. Eu acho que supera questões de valores por ser algo caro. Não é caro. Por exemplo, o valor é diferente, claro, da digital para o... Sim, claro. Mas é claro que o número em vendas também é bem menor. Se for botar por números, claro que tu vai botar entre download e Spotify, vai dar infinitamente maior, mas estou dizendo em valores. Mas, como eu te digo, eu acho que a indústria achou uma maneira de recolocar as coisas e começar de novo a funcionar como uma indústria, sabe, de poder apostar novamente até em novos artistas daqui a pouco, ou relançar coisas como lançaram agora de novo os primeiros discos do Tim Maia, que são discos maravilhosos, entendeu? Então, em 180 gramas, agora o do Belchior, o Alucinação, já a Polisson correu na frente, já lançou, então, sabe, são coisas que, inclusive até para a nossa indústria local aqui, eu sei que estão tendo tratativas para lançar o 7ª Efervescência do Júpiter Maçã, que é um disco muito interessante, que só saiu em CD, então, sabe, volto a dizer, acho que são experiências diferentes, maneiras da indústria se colocar. Não acho que vai ser como também lá nos anos 80, que, sabe, estourou e vendia feito água os vinis, mas acredito que é uma nova era, com certeza pode estar surgindo, assim. Espero que mais também adequada para as bandas, porque antigamente as bandas só se ferravam, né? Vou dizer uma fala sobre isso rapidinho também. Tem aquela fala, ao mesmo tempo que a muito lúcida, né, do Tom York, que o streaming seria, de certo modo, um último peido de uma indústria agonizante, né? Enfim, ele criticando que ali também práticas da indústria fonográfica que a gente conhecia, elas se reproduzem nas plataformas de streaming, né? Ali as grandes gravadoras estão também super presentes, e eu acho que isso tem a ver com coisas que a gente falou um pouco no início, sobre mudou muito a maneira como o músico enxerga o seu papel, a maneira como ele tem que se formar e interagir com a sociedade, né? Muito além daquela questão, acho, do cara ser apenas músico, né, com perdão da expressão, assim, tá muito claro eu acho que isso vem acontecendo cada vez mais, né, o cara interagir em diferentes setores da sociedade e tem o seu projeto de vida ser músico, e não apenas estourar no que é essa indústria fonográfica meio agonizante. Então, acho isso legal, bandas que não estão preocupadas realmente em lançar o vinil ou o CD, estão preocupadas em dispor do seu conteúdo digitalmente, o pessoal vai conferir, depois vai no show, enfim. Então, acho que isso é um ponto bacana, assim, o quanto o músico vem se preocupando com a sua formação, né, ser mais abrangente, mais multifacetada, enfim, e de interagir através de novas formas, né, criar novas formas de interação com a sociedade, né, não depender só de casa noturna ou de gravadora, enfim. Então, acho isso interessante, isso aí já... Tanto acho que na virada dos 70 para os 80, ali, na vanguarda paulista, Lira Paulistana, Som da Gente, né, Arrego Barnabé, Itamar, aquela galera fez isso.
né, por mais que um ou outro acabou indo para o mainstream, para as majors, e isso nos anos 90 rolou bastante, vários selos também. Então eu acho que isso está presente, assim, o músico já com outra percepção de como ele pode atuar de várias formas, né? A gente está mal de tempo? Não, eu queria fazer uma pergunta. Tu quer falar? Fazer uma pergunta. Eu não sei se alguma outra pessoa, que eu estou na organização, né, mas se alguém quer fazer uma pergunta agora, eu não. Vou lá, então. Tá. Não, acho que minha pergunta é mais para a Dejane e para o Léo, na sequência, que é, pensando no título, né, da palestra, a questão da relação da música com indústria criativa, o Léo falou um pouco de como ocupar espaços, né, da cidade e tal. Eu queria, na real, ouvir um pouco mais sobre isso, porque as batucas, eu não lembro de estar agora, está no estúdio, se eu não me engano, mas antes começou na Casa Frasca, né? Tu já estava quando eu entrei, estava saindo, mas eu cheguei lá. Então, a Casa Frasca parece como um espaço, como uma ocupação de um espaço, é uma casa noturna que tem na Independência, que é no Bonfim, que é um lugar onde costumava ter sessões espíritas, é uma casa muito velha e tal. Então, eu queria ver mais assim, para vocês falarem sobre essa ressignificação de espaços públicos, né, pela música e como ela acaba modificando até a circulação de um bairro, a economia e tal. É mais por aí, assim. Não sei se o Caco quiser falar depois também, mas... Eu acho que a gente vem nessa boa tendência, assim, né, de ocupar os espaços públicos, assim, as praças, né, essas coisas. Eu noto que... vai dar um passeio no domingo, tu vai na praça, tá lá, tem o neguinho vendendo artesanato, o outro vendendo sanduíche, no meio tem a banda tocando e o cachorro, e assim vai. E eu acho que essa é a grande tendência, e eu acho que é o que a gente precisa fazer, né? Ocupar os espaços. Lá no viaduto também acontece shows direto, ensaio. O pessoal ensaia na rua, né? Essa questão de bloco, assim, trouxe... E essa coisa do fazer musical também, de não ser profissional, trouxe essa flexibilidade, assim. O pessoal vai para a rua, leva o seu instrumento, vai para baixo do viaduto, vai para a praça e faz o ensaio na rua e, literalmente, bota o bloco na rua, né? Então, eu acho que isso é uma boa tendência, assim, que vem me agradando, assim. Vem me agradando muito. A questão da casa, assim, eu não... Foi tu que perguntou, né? A questão da casa, assim, eu não sei muito, mas é isso que tu disse, assim, é um espaço ocupado por vários grupos, acho, música, dança também. Eu fiz 2 ensaios lá, eu não sei. Mas me parece uma tendência muito positiva, me agrada muito a questão da ocupação dos lugares e essa propriedade, assim, das pessoas se apropriarem da música. Eu não preciso ser profissional para tocar, eu não preciso fazer música. A música é para todos, né? Então, essa coisa, assim, de ir para a rua dos blocos me agrada muito por isso, assim, dessa apropriação, assim, eu posso fazer. Não, só comentar. A Frasca eu acho um lugar bem interessante na cidade. Não acho que seja uma casa noturna, não. Até assim. Era para ser um estúdio, um espaço de artista, né, de arte. Não acontece tanto, eu acho, essas outras atividades, mas eu não sei se daria para chamar de casa noturna. Mas, de toda forma, eu acho eles muito interessantes, e principalmente essa política da Casa Frasca mais recente. Alguns eventos são interditados para homens, né? Só a guria entra. Eu acho isso muito interessante, assim, muito legal, muito importante a Casa Frasca. Mais alguma questão? A gente está chegando. Então tá, minha gente, vou agradecer. Silêncio constrangedor. Silêncio constrangedor. Bom, gente, obrigada aqui pela nossa primeira sessão de debates aqui, agradeço. E a gente retorna, então, vamos fazer um intervalinho, retornamos, então, 7h30 para a palestra de abertura. E parabéns aí pela mesa. Estamos pontualmente, quase germânicos, aqui no Vale dos Sinos. Como é que eu te falei antes? O Vale do Silício dos Sinos.